No primeiro dia de julgamento, na terça-feira, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, além da surpresa de Jair Bolsonaro ter ido assistir a sessão presencialmente, lá junto com seus advogados e com alguns parlamentares da direita, houve quem não conseguisse entrar e acabou se manifestando lá na porta. Foi o ex-desembargador Sebastião Coelho, que acabou gravando o vídeo, criando ali um tumulto na porta da primeira turma. Até o ministro Alexandre de Moraes acabou ouvindo ali a movimentação, a gritaria. Ele acabou sendo detido ali pela Polícia Legislativa, e ele contou aqui no programa do Noblar, aqui no Metrópolis, como foi então essa prisão, no momento que ele foi detido, tirado da primeira turma e levado para outro lugar no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que ele disse. Olha, a sessão. Eu fiz uma filmagem com um advogado revoltado por sendo um advogado no processo, tendo o direito de entrar, conforme prevê ao Estatuto. Que eu não fosse advogado, não pôde entrar. Terminei minha gravação, descemos pelo elevador, o doutor Edson me disse que desceu uma pessoa conosco, eu não lembro realmente. Ao chegar lá embaixo, eu me dirigi à imprensa e expliquei o que aconteceu. Bom, agora eu vou embora. Quando eu contornei, Guga, ali onde estava aquela cerca, o mesmo segurança que estava inicialmente, uma pessoa muito gentil, muito educada, falou assim para mim: doutor Sebastião, vamos resolver essa questão. Vamos até a Secretaria Judiciária. Eu achei bacana, vamos resolver. Quando nós chegamos próximo à porta, que entramos, e eu estou acostumado a ir ali para pegar a cópia de processo, né? Fomos em direção ao elevador. Como eu estava com a cabeça baixa, tentando colocar esse vídeo no Instagram, Guga, eles foram andando e eu acompanhando, nem me dei conta. Quando eu vi, nós não fomos para o elevador, nós fomos à direita, por um corredor que fica por trás e o vidro dá para a visão para o Palácio do Planalto. Andamos os 10 metros e aconteceu exatamente o Noblar pai e filho que eu vou relatar para vocês. O segurança se interpôs na minha frente e disse: doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Já tomou o meu celular da minha mão, ok? Mesmo que eu estivesse sendo preso, não podia pegar meu celular, porque não existia ordem de busca e apreensão do meu celular. O doutor Edson estava atrás de mim. Ele chamou o seu celular também e pegou o celular do doutor Edson, embora não tenha dado voz de prisão para ele. A gente tem também o momento em que o ministro Alexandre de Moraes acaba se assustando com a gritaria ali do ex-desembargador na porta da primeira turma do STF. Vamos ver como é que foi. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência não é esse! Vergonha! Eu não tenho medo de arbítrio! Não tenho medo! Arbitrários! Agendou as sessões arbitrários para os dias 25 e 26 tem que ouvir minha voz! de 2026. Arbitrários! Com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manter a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária. Me perdoe, vocês todos são de Brasília. Agora passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Bolívar. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me pedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta disso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Depois ele foi detido pela Polícia Legislativa e liberado por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Um pouquinho antes disso aí, quem tinha acabado de entrar na sala da primeira turma foi ele, Jair Bolsonaro. Se a gente tiver aí a imagem, gente, já pode rodar. Eu vou falando aqui sobre a entrada de Bolsonaro aí na primeira turma, frente a frente com Alexandre de Moraes. Por essa a gente não esperava, até porque Bolsonaro disse que iria assistir o julgamento da sede do PL, que fica aqui no centro de Brasília. Temos a imagem? Temos sim, ó. Bolsonaro descendo ali a rampa e sentando na primeira fileira lá na frente. Temos a imagem, pessoal, do Bolsonaro na primeira fileira. Eu sei que a gente tinha essa imagem do ex-presidente sentado junto aos advogados dele. Maravilha. Coloca aí pra gente, por favor.
se tiver aí. Senão a gente já coloca já. Bom, depois disso, depois do primeiro dia de julgamento, Bolsonaro foi orientado a assistir o segundo dia de julgamento do gabinete do filho dele, do senador Flávio. Tá aí para vocês a imagem. Os ministros entrando na primeira turma. Jair Bolsonaro ali à direita. Certamente nem Alexandre de Moraes e nem Bolsonaro estavam muito confortáveis. Mas aconteceu. E no segundo dia, Jair Bolsonaro foi orientado a assistir o julgamento do gabinete do filho dele, senador Flávio Bolsonaro, foi para o Senado, estava ali acompanhado de outros apoiadores. Se a gente tiver também o vídeo dos apoiadores, da oração da Damares, pessoal, vocês me falam também, tá? Então, aconteceu isso, acabaram orando lá, fazendo uma oração com a senadora Damares, assistiram o julgamento de lá. Bolsonaro acabou se tornando réu, então, nesse segundo dia de julgamento. Há quem diz, inclusive aqui no nosso portal Metrópolis, o colunista Igor Gadelho disse que Bolsonaro foi orientado a não assistir o julgamento lá da primeira turma porque poderia sair com uma tornozeleira eletrônica. Eu, particularmente, acho isso um pouco difícil, até porque ele estava tendo apenas a denúncia recebida, se tornou réu, acabou falando com a imprensa. Depois de uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, ele acabou falando por 50 minutos com a imprensa, falou que era um absurdo aquele julgamento, que essa denúncia é absurda, enfim, que existe uma perseguição contra ele. Se a gente tiver aí já um VT do Bolsonaro, gente, dessa coletiva, vocês me falem que a gente já roda um trechinho. Bom, mas a gente tem do julgamento. A gente tem do julgamento o ministro Alexandre de Moraes falando sobre batom. Antes da gente rodar o VT, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, no segundo dia de julgamento, fez questão de mostrar um vídeo no telão da primeira turma do STF, o que vários juristas consideraram inadequado, porque seria uma prova que não poderia estar sendo utilizada no momento de recebimento de uma denúncia. Mas vamos ver aí o que disse Alexandre de Moraes. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio... Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Bom, como eu disse, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou falando lá na porta do Senado com a imprensa. Ele começou ali falando com papel, você via ali que era uma fala um pouco organizada, tanto com os aliados quanto com a defesa de Jair Bolsonaro. Depois ele deixou o papel e se tornou o Bolsonaro que ele sempre foi ali do cercadinho com os jornalistas e com os aliados dele. Vamos ver um trechinho dessa coletiva. Alô. Pessoal, abaixa aí, por favor. A cabeça. Celular, amigão. O celular aí, abaixa aí, ó. O celular de freio. Você me ajudar? Por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês se surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo. Obviamente não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá.
Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Bolsonaro, além de várias outras coisas, falou também a respeito das estradas, das rodovias que foram bloqueadas durante a campanha eleitoral de 2022, impedindo os eleitores do presidente Lula de chegarem até as urnas, até o local de votações. Ele disse que, inclusive, gravou um vídeo pedindo para que os caminhoneiros desobstruíssem as vias. Bom, vocês viram aí o ex-presidente falando, mas enquanto ele falava, aconteceu um episódio inusitado. Uma marcha fúnebre começou a tocar e é melhor vocês verem do que eu estou falando do que eu falar. Vamos ver. Ele já estava fora, mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presidente, Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone do lado do outro que está do outro lado. Esperar um pouquinho. Não, calma, não esperar um pouquinho. Da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta. Uma boa liderança em São Paulo. Qualquer pesquisa lá está disparada no Senado. É triste, né? Sonhar com a possibilidade de não estar aqui na Câmara e não estar no Senado a partir de 27. Presidente. É um parlamentar que fala inglês fluentemente, diferentemente do que a imprensa batia no ano passado. Quando eu cogitei para ser embaixador, fala espanhol e está falando bem. Tu tá tocando a música fúnebre de Lula, Tá falando bem, escrevendo? Agora o homem! Árabe. Tem bom relacionamento com vários chefes do mundo. Tem com o filho do Trump. Presidente, receber a cidadania a cidadania americana é uma alternativa? Eu falei, o erro da minha vida foi não aprender inglês. Então, Presidente, o senhor se vê mais distante da disputa de 2026, presidente? Presidente, o senhor cogita pedir exílio ao Donald Trump? Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos, podia ter continuado lá. Tinha oferta para ganhar 30. Tá aí, ó, o Fabiano trompetista deixando o ex-presidente Jair Bolsonaro bastante constrangido. Nós, jornalistas, já conhecemos bastante o Fabiano, ele que já participou diversas vezes de manifestações e de eventos que estavam o ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Ele que é petista, inclusive é filiado ao Partido dos Trabalhadores e já concorreu, inclusive, ao cargo de deputado aqui pelo Distrito Federal. Bom, saindo